Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática e eu quero começar já deixando para vocês o exercício referente à aula passada da página 49, que é esse exercício aqui, onde a gente vai procurar no teclado a tecla dos acentos, certo? A gente tem um modelinho de teclado lá na página 44 e a gente vai procurar nele os acentos e vai desenhar dentro de cada tecla o que está sendo pedido. Então, acento agudo, o tio, a vírgula, o ponto final, o ponto e vírgula. E no número 2, os acentos que estão sendo pedidos aqui no número 2, eles precisam do uso da tecla Shift. Então, a gente já sabe que eles são a segunda função da tecla. O que isso quer dizer? Que eles estão na parte de cima. Então, agora encontre as teclas onde os acentos e pontuações que usamos pressionando a tecla Shift. Então, eles são a segunda função. Então, a gente vai desenhar a crase, o acento circunflexo, as aspas, os dois pontos, a exclamação e a interrogação, certo? Depois disso, a gente vai lá na página 50 e vai resolver a segunda coluna de acordo com a primeira. Vocês vão ver aqui, ó, as teclinhas e vão numerar de acordo com as funções que estão aparecendo aqui nessa coluna, certo? Então, esse exercício é de revisão da nossa matéria sobre o teclado. A gente teve aí umas 4 aulas falando só sobre o teclado. E hoje a gente vai começar a falar sobre uma coisa que está relacionada ao teclado, porque a função principal do teclado, ela é qual? Ela é escrever. O teclado tem outras funções, ele adquiriu outras funções, mas a função principal dele é ainda a de escrever. E escrever o quê? Escrever textos, histórias, pesquisas, trabalhos. E como que a gente faz isso no computador? A gente precisa de um programa. Que tipo de programa? Um editor de texto, certo? Lá na página 51, onde a gente tem essa folhinha em branco, a gente vai começar a falar sobre editores de texto. O que são editores de texto? São programas que a gente usa para criar e editar textos. Os editores de texto são uma espécie de folha que a gente tem no computador. Então, é tudo que a gente consegue fazer na folha, a gente consegue fazer no computador e até um pouquinho mais. Então, vocês estão vendo aqui, ó. No editor de texto, toda vez que eu abro, ele me apresenta isso daqui, uma folha em branco. E aí, eu vou criar o que eu quiser de acordo com as coisas que o Word deixa eu fazer. Vamos ler o texto da página 51. Digitar em um editor de texto é muito mais simples e fácil. Mas quando falamos em editoração, não estamos falando em simplesmente digitar um texto, mas também em organizá-lo da melhor maneira possível. Então, quando a gente vai criar um texto, a gente não só escreve o texto de qualquer maneira. A gente edita, a gente formata, a gente decora ele para deixar ele da melhor maneira possível. A gente faz isso no caderno, usando canetas diferentes, usando canetinha, botando adesivo. No Word, a gente também faz isso utilizando os ícones que a gente vai aprender a utilizar nas próximas aulas, certo? Nem sempre, ó, aí estou continuando no texto aqui do nosso livro. Nem sempre usamos a roupa que mais gostamos, pois para cada lugar existe um estilo apropriado de vestir-se. Existem roupas para a escola, casamento, trabalho, festa, para praticar esportes, formatura e etc. Um texto também é assim. Devemos nos preocupar com os estilos, fontes, cores, alinhamentos e parágrafos de acordo com o seu objetivo. Por isso, devemos dar forma a ele, aplicando uma formatação. O que o texto está explicando é que no Word a gente não vai só escrever e ficar por isso mesmo. A gente vai escrever e depois que a gente escreve o texto, a gente edita ele, a gente dá forma a ele de acordo com
aquele tipo de texto que a gente quer. Então, se a gente está fazendo uma pesquisa para o colégio, a gente vai deixar o texto de um jeito, com uma cara. Se a gente está escrevendo uma carta para um amigo, a gente vai dar outra cara para o nosso texto, vai dar outra forma para ele. Se a gente está escrevendo uma placa para vender um carro, a gente vai deixar o texto de outra forma. Vão ser tamanhos de letra diferentes, cores de letra, estilos de letra diferentes. Em um a gente bota foto, o outro a gente não bota, o outro pode ser a página colorida, o outro não pode. Por exemplo, se a gente está fazendo uma pesquisa para o colégio, a gente pode entregar a nossa pesquisa com uma letra rosa? Não, a letra tem que ser preta. Mas se já for uma carta para um amigo, pode ser uma cor rosa. Se for uma placa para colocar em frente à casa, vende-se essa casa, ou aqui tem explicadora, pode ser uma letra pequenininha? Não pode, porque senão as pessoas vão passar e não vão conseguir ler o que está escrito naquele papel. Mas se for uma pesquisa de colégio, um trabalho de colégio, a letra tem que ser pequenininha. Se eu estou escrevendo, por exemplo, um livro, eu tenho que saber que o meu título do meu texto tem que ser maior e as letrinhas do meu texto mesmo, elas precisam ser menor. Então, isso tudo é editar, é formatar, dar forma ao texto de acordo com o que a gente quer fazer com ele, de acordo com o tipo de texto que é aquele texto, certo? Então, hoje, a gente vai desenhar o estilo de roupa que você mais gosta aqui, ó, nessa folhinha de papel e pensar esse tipo de roupa. Para que ocasião eu posso usar? É um tipo de roupa que eu posso ir para um casamento, para uma praia? E lembrar que com o texto acontece a mesma coisa. Cada roupa, cada cara diferente que a gente dá para ele é para um determinado objetivo. A gente não escreve textos para ir para a praia, mas a gente escreve textos para entregar no colégio, para entregar para um amigo, para botar na frente de casa, para entregar um currículo no trabalho. Então, hoje a gente vai fazer os exercícios de revisão e pensar sobre isso. E na próxima aula a gente continua vendo como a gente faz então para criar e editar esses textos utilizando o editor de texto, que é esse programa de criação e edição de textos, tá bom? Até semana que vem.